Muito bem, galerinha, vamos lá ao exercício número 6. O exercício número 6 diz o seguinte: a aquisição de compostos químicos realizada por um organismo para suprir o seu metabolismo é chamada de nutrição. Diversos elementos químicos minerais são essenciais, por exemplo, ao crescimento das plantas. Atualmente, 17 elementos, incluindo carbono, hidrogênio e oxigênio, são considerados essenciais para todas as angiospermas e gimnospermas. Em relação à posição de alguns desses elementos na tabela periódica, complete o quadro a seguir. Então, nós temos aqui o quadro, ok? Então, você vai consultar a tabela periódica, ok? Para, então, preencher o quadro e depois escolher a alternativa correta, ok? Então, olha só, o número atômico do elemento número 1 é 19. Então, elemento que tem número atômico 19, ele está localizado em qual família? Ele está localizado na família 1A, ou grupo 1, certo? E qual é o período? Observa lá que é o quarto período, ou seja, ele está localizado na quarta linha. O elemento número 2 tem número atômico 17. Número atômico 17 está localizado na família 7A, ou grupo 17 da tabela periódica, ok? E ele está localizado no terceiro período da tabela. O elemento 3 tem número atômico 7. Está localizado no grupo 15 ou família 5A. E está no segundo período da tabela periódica, ok? O quarto elemento tem número atômico 16. Ele está localizado onde? No grupo 16 ou na família 6A. E em qual período? No terceiro período, de acordo com a tabela periódica. Então, qual seria a alternativa correta? Seria, então, a letra D, ok? Exercício número 7. O exercício número 7 vem falando a respeito da importância do cálcio na constituição óssea dos seres vivos, ok? Então, com relação ao cálcio, pode-se afirmar que ele tem 3 camadas eletrônicas e apenas um elétron? Não, né? Se nós fizermos a distribuição eletrônica, olha só. O cálcio, ele tem número atômico 20. Então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aqui deu 18, 4s2. Ou seja, ele está localizado no quarto período, ok? Isso significa que se ele está no quarto período, quer dizer que ele tem 4 camadas, porque o período indica a quantidade de camadas. E ele está localizado no grupo 2 da tabela ou família 2A, ok? E ele tem quantos elétrons? 2 elétrons, porque a família ou grupo indica a quantidade de elétrons, enquanto que o período indica o número de camadas eletrônicas, ok? Então, olha, analisando aí, nós temos o seguinte: a letra A não pode ser, porque está falando 3 camadas, a B também não pode ser, a C também não pode ser. A D tem 4 camadas eletrônicas e 2 elétrons na última camada e pertence à família dos metais alcalino-terrosos. Metais alcalino-terrosos está se referindo à família 2A, então só pode ser a letra D, ok? Exercício 8 está pedindo para nós citarmos 2 propriedades que diferenciam elementos metálicos de não metálicos. Por exemplo, os metais brilham. É uma característica deles, brilham. Enquanto que os não metais não brilham, ok? Outra característica, os metais são bons condutores, né?
são bons condutores de eletricidade, por exemplo, de calor, enquanto que os não metais não são, ok? Agora vamos aqui ao exercício número 9. O exercício número 9 diz o seguinte, fala assim: os nomes dos elementos são dados pelos seus descobridores, os quais se inspiram em sua terra natal, na mitologia, em cientistas e etc. Né? Então, você tem aí vários exemplos de inspiração para a nomenclatura dos elementos químicos. Aí, com base nessa informação, resolva as questões a seguir. Letra A. Escreva o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiam países, cidades ou outras regiões geográficas e indique a origem desses nomes. Então, por exemplo, nós podemos citar aí o frâncio. O frâncio homenageia a França, ok? Nós temos também o germânio, ok? O germânio também ele também vai homenagear país, ok? E nós podemos citar o polônio também vai homenagear a Polônia, ok? Na letra B, relate o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiam cientistas. Aí nós temos vários, né? Por exemplo, nós temos o Rutherford, por exemplo, que vai homenagear o Rutherford, que é o elemento que tem número atômico igual a 104. Então, nós temos aí o RF, que é o Rutherford. Outro, o bório, que é o de número atômico 107, né? Que ele vai homenagear quem? O Bohr, ok? Nós temos também outro exemplo, deixa eu ver aqui. Nós podemos citar o Cúrio, por exemplo, ok? Que vai homenagear Marie Curie, ok? Que foi uma grande química, ok? E aí nós temos o exercício número 10, que é a cruzadinha, que é para vocês preencherem, ok? Então nós vamos colocar aqui eu vou falar para vocês as respostas, tá? E vocês depois confiram na cruzadinha. Eu não vou preencher a cruzadinha, tá? Então, todos os nomes que estão nas verticais. Número 1. Elemento mais abundante do universo. O elemento mais abundante do universo é o hidrogênio. Metal de transição de alto custo, ou seja, de alto valor, que apresenta propriedades semelhantes às da prata, ou seja, significa que eles estão na mesma família da tabela periódica. Estamos falando a respeito de quem? Do ouro, né? Então, aqui seria o hidrogênio, aqui seria o ouro. Único metal líquido em condições ambientes. Aí nós estamos falando a respeito do mercúrio, ok? Elemento obtido em laboratório por meio de reações nucleares. Se são obtidos por reações nucleares, significa que eles são artificiais. Ok? Então, são elementos artificiais. Calcogênio localizado no quarto período. Quando você vai na tabela periódica, quarto período, calcogênio quer dizer que é família 6A. Então, estamos falando a respeito do selênio. Ok? O mais conhecido entre os semimetais em virtude de sua utilização no mercado tecnológico. Aí nós estamos falando a respeito de quem? Do silício. Ok? Número 11. São as linhas horizontais da tabela periódica. Linhas horizontais, então estamos falando dos períodos. Ok? Estamos falando dos períodos da tabela periódica. Número 17.
apresenta um próton a mais que o gás nobre do quinto período da tabela. Então, olha, vamos lá, vamos procurar o gás nobre localizado no quinto período, ou seja, na quinta linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 é o xenônio, ok? É o xenônio, o gás nobre localizado no quinto período, mas o exercício está falando a respeito do elemento que apresenta um próton a mais. Se ele apresenta um próton a mais, quer dizer que o número atômico dele é 55. Então, estamos falando a respeito do césio, ok? Agora vamos falar aqui das respostas que estão na horizontal, ok? Então, olha só. Número 4 diz assim: grupo de elementos que apresenta o elétron mais energético no subnível S ou P. S ou P, estamos falando a respeito dos elementos chamados representativos, ok? Número 6 diz assim: elemento não metálico que se encontra no mesmo grupo que o nitrogênio. Elemento não metálico que se encontra no mesmo grupo que o nitrogênio só pode ser o fósforo, ok? Que está na cor amarela. Todo o restante vai ser de outro tipo, não vai ser não metal. Então, aqui estamos falando a respeito do fósforo. Na número 9, diz assim: nome do elemento químico que homenageia o cientista russo de fundamental importância na organização da tabela periódica atual. Está falando a respeito do Mendeleev. Aí, mais um exemplo para colocar lá no exercício anterior, ok? Então, aqui está falando a respeito do Mendeleev, né? Que está homenageando Mendeleev. 10. O único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na última camada é o hélio, que vai apresentar apenas 2. Elemento descoberto em 1996, mas incluído oficialmente na tabela periódica em 2010. Estamos falando a respeito do elemento químico chamado de copernício. Ok? Copernício. Número 13. O halogênio de maior número atômico. Halogênio de maior... de menor número atômico. No caso, quando a gente olha na tabela periódica, percebemos halogênio é a família 7A. Estamos falando a respeito do flúor. O número atômico dele é 9. O de maior número atômico é o astato, com 85, certo? Então, estamos falando do flúor. 14. Alcalino terroso, ou seja, família 2A, que se encontra entre o magnésio e o estrôncio. Você vai lá na tabela, vai perceber que é o cálcio. 15. Elemento natural com maior número atômico. Elemento natural, ou seja, ele é encontrado na natureza. Depois dele, nós teremos nós temos alguns antes também, né? Que são os cis e transurânicos. Ok? Os que têm menor e os que têm maior número atômico. Mas o elemento natural com maior número atômico é o urânio. Ok? E 16, calcogênio, constituinte do gás, importante para a respiração. Calcogênio quer dizer que está na família 6A, e o elemento da família 6A que é importante para a respiração é o oxigênio. Ok? Então, estamos falando a respeito do oxigênio.